Olá, a paz de Cristo e amor de Maria esteja com você e toda a sua família. Que bom nos encontrarmos novamente aqui no canal O Céu que Sustenta a Terra, né? Eu sou a Nani Ramalho, faço parte do grupo de oração São Domingos Sá, faço parte da Renovação Carismática Católica há um pouco mais de 20 anos, né? E sou casada, tenho 3 filhos, 2 netos, sirvo a palavra de Deus dentro do ministério de pregação da minha diocese, também do Ministério de Formação, e uma forma, um chamado um pouco mais íntimo. O Senhor também nos chamou para fazer parte do Ministério de Cura e Libertação neste tempo para a nossa diocese. E como eu tenho aprendido cada vez mais a graça que é viver aquilo que Deus quer, aquilo que Deus quer agir, fazer, nos colocar à disposição do Senhor. Mas para isso, a nossa vida, nós precisamos viver vamos dizer assim, umas 3 fases. 3 fases da nossa vida como cristão. Eu não sei qual é a fase que você se encontra, mas eu vou detalhar um pouquinho cada uma delas. E ela é uma sequência, né? A primeira fase, meus irmãos, é a fase do encontro. O que é isso, o encontro? É a fase onde eu e você nós encontramos com Jesus. É o momento onde o Senhor preparou para que nós pudéssemos o conhecer. Mesmo que não seja ainda um aprofundamento de conhecimento, mas um conhecer. Aqui na primeira fase é onde a gente tem um encontro, tem a emoção, tem uma mudança de vida, temos um momento de buscar mais, de querer mais, de estudar mais, de buscar romper os nossos pecados. Essa fase é a fase do encontro. Podemos abrir um grande parênteses e colocar também um PHN, né? Um acampamento, um retiro, um encontro dentro da igreja, um momento de aprofundamento ali, seminário de vida, o grupo de oração. Esse é o encontro onde o Senhor preparou para encontrar conosco. Isso aconteceu com todos os apóstolos, com todos os discípulos, com todo o servo de Deus, com todos os santos, passaram por este momento de encontro. Queria que você pegasse ali Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Aqui é o chamado, a conversão, o encontro de Paulo com Jesus. No versículo 5, Paulo, né, Paulo cai e Paulo, ainda Saulo diz: quem é, Senhor? Respondeu ele: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então, trêmulo e atônico, disse ele: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu Jesus: levanta-te, entra na cidade, e aí será dito o que deves fazer. Aqui foi o encontro de Paulo com Jesus. E o encontro foi tão intenso, né? Que Paulo, claro, tem a passagem que Paulo caiu do cavalo, viu a luz branca, né? Uma luz forte que o cegou. Paulo ficou cego até a chegada de Ananias para restabelecer a sua visão. Mas Paulo teve um encontro com Jesus e ele ficou atônico. Ele ficou empasmado. Muitas vezes eu e você, quando nós damos essa oportunidade de Jesus entrar na nossa vida, quando nós encontramos com Jesus, nós também ficamos assim. Costumo dizer que nós carismáticos ficamos loucos, loucos por Jesus, né? Às vezes até inconsequente. Às vezes, no princípio de conversão, irmãos, eu rezava o tempo todo. Meu princípio de conversão, eu queria estar em vigília, saía de uma, pegava outra vigília. Aí era à noite, sabe? O meu princípio de conversão, eu queria só ouvir músicas católicas. Eu queria, sabe assim, no meu princípio de conversão, eu estava atônica. Por quê? Porque eu ouvia a voz de Deus. O mais lindo, que a minha conversão, eu vi o meu Senhor me acolher no seu coração. Um coração chagado, um coração ferido, que naquele momento veio passando por um processo de cura interior. Esse é o Jesus, o encontro. Então a primeira fase é o encontro. É o encontro. A segunda fase, irmãos, é a fase da imitação.
Como nós passamos a primeira fase, que é o encontro, aqui nós ficamos muito tempo, né? Deixando o Senhor curar, deixando o Senhor agir, deixando o Senhor fazer a sua obra em nós. Vamos caminhando pelo processo de conversão, mas nós também não podemos ficar somente no encontro. Na primeira fase, nós precisamos também dar passos na fé. Porque a palavra de Deus vem nos dizer: ide e evangelizai. E aquele que evangeliza, ele imita Jesus. Vamos pegar ali também, agora, virando a página, Atos 9, 28. Versículo 28. Paulo, depois que encontrou com Silas, o Senhor restabeleceu a sua visão. Paulo ficou em oração mais uns dias ali com Silas e foi aprofundando no caminhar. Mas daí Paulo foi ao encontro dos discípulos. Foi ao encontro de Pedro, de Tomé, de Mateus, de João. Ele foi encontrar com os discípulos, né? Houve todo um contratempozinho ali, mas se ajeitaram. Se ajeitaram, porque quem caminha com Jesus, aquele que passa pelo encontro e quer imitar Jesus, ele começa a viver a fase de ser, de querer ser imitador, seguir os passos de Jesus. E Paulo, daí em diante, permaneceu ele com os apóstolos, saindo e entrando em Jerusalém e pregando determinadamente o nome do Senhor. É ide e evangelizai. E eu e você, nós precisamos passar por este processo de imitação, que é a segunda fase. Aqui nós precisamos sim, cada vez mais, estudar a palavra de Deus. Aqui nós precisamos cada vez mais amadurecer a nossa fé. Precisamos começar a ler bons livros, irmãos. Tem tantos livros bons, católicos, de santos, documentos da igreja, catecismo, as encíclicas dos papas. Uma linda também é a alegria do evangelho, né, do nosso saudoso Papa Francisco. Queridos, nós precisamos começar a estudar a palavra de Deus para começarmos a imitá-lo. Só imita Jesus aquele que passou pelo encontro e aquele que deixou ser curado, aquele que começa a podar as suas arestas, aqueles que começam a renunciar às tentações, ao pecado, buscando viver uma vida reta. Esse processo da segunda fase, irmãos, pode levar anos. E quanto mais nós estudamos, mais nós queremos imitar Jesus. E aí a terceira fase, que é a mais linda. Santa Teresinha vem dizer para nós que havia unitiva, aonde eu e você nos unimos com Jesus, que é a fase do amigo, Quero que você entenda. Jesus era amigo dos seus 12, inclusive de Judas. E Jesus quer que eu e você também sejamos amigos dele. É a terceira fase, essa amizade. Paulo que não conviveu com Jesus, vem nos ensinar que eu e você no tempo de hoje também podemos nos tornar amigos de Jesus. Queria te convidar a pegar Colossenses 1, a missão de Paulo. Colossenses 1, lá no versículo 24. E Paulo vem dizer assim para mim, para você: agora me alegro no sofrimento, suportado por vós. O que falta na tribulação de Cristo completa na minha carne, pois sou o corpo que é a igreja. Isso é ser amigo de Cristo. O ser amigo de Cristo é quando nós nos unimos à sua dor. Quando não importa mais para mim, para você, a nossa vontade. Quando eu e você abrimos mão do livre-arbítrio. Quando eu e você abrimos mão dos meus prazeres, da minha carne, do meu desejo, da minha vontade, para fazer aquilo que Deus quer. É a terceira fase. E infelizmente, irmã, é a fase mais difícil de nós almejarmos. Por quê? Porque é muito
prazeroso viver o encontro, é muito prazeroso sermos evangelizadores, imitadores de Cristo, mas o ser amigo de Jesus implica em deixar a nossa vida, pedir a Jesus que complete na minha carne aquilo que faltou na cruz. E muitas vezes nós não queremos isso, nós não queremos sofrimento. Irmãos, nós queremos imitar Jesus no processo de evangelização, de pregar a palavra de Deus, de levantar as mãos, de curar os leprosos, de libertar os cativos. Nós queremos essa fase. Mas como chega a fase de sermos amigos de Cristo, de assumir para nós a nossa cruz, que muitas vezes, irmão, a nossa cruz não é nossa, não é minha, da Nani, mas é a cruz do outro. É pagar o preço pela missão, é pagar o preço pelo encontro, é pagar o preço pela imitação, pela missão. É sermos perseguidos, é sermos caluniados, é pagar o sofrimento, assumir o sofrimento para nós. E muitas vezes eu e você, nós nos perdemos nessa terceira fase e abandonamos. Abandonamos a obra, porque Cristo não se tornou verdadeiramente nosso amigo. E nós não assumimos a dor que é. Paulo vem dizer que se cumpra na minha carne aquilo que faltou na cruz de Cristo, meu irmão. Só pode dizer isso aquele que é amigo, aquele que quer se parecer tanto, unir tanto, tornar um só com Cristo, que assume as suas chagas, que assume o sofrimento de Cristo para si. Isso é ser amigo. E nós precisamos completar o nosso combate. Quando Paulo vem dizer no final da sua vida, pouco antes de falecer, ele vem dizer: combati o bom combate e guardei a fé. Só pode dizer isso quem teve encontro, quem imitou Cristo e quem é amigo de Cristo, que combateu o bom combate e guardou a fé. Irmãos, eu e você somos chamados nesta manhã linda de combatermos a nossa fé. De combater o combate e guardar a nossa fé. De sermos amigos de Cristo. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Não sei te dizer. Mas se você vive ainda na primeira fase do encontro, louvado seja Deus. Mas foca na imitação. Viva a fase da imitação. Viva, evangeliza, prega. Né? Não pula a fase. Não pula. Viva ela. Viva ela. No tempo que for necessário. Mas com foco sempre no céu. Com foco sempre no amado. Viva. Suporta todas as coisas. Estuda, prepara, reza. Irmãos, eu tenho 20 anos de renovação carismática católica. E ainda tenho muito que estudar. Tenho muito que aprender. Tenho muito que ainda almejar. Eu estou vivendo o processo de transição. Da transição. E pelo menos esse processo de transição, da imitação para ser amiga, uns 5 anos. E eu não posso ainda dizer como Paulo, que se cumpra em mim o que faltou na cruz de Cristo. Porque não é fácil. Aí é renúncia. Aí é quando eu penso que tô fraca, que sou forte. Aí eu caio de novo, me confesso de novo e vou na luta. Pagando a mortificação dos meus prazeres. Renunciando às minhas paixões. Mas eu pretendo um dia poder dizer: eu sou amiga de Cristo. Que se cumpra em mim o que faltou na cruz. Que se cumpra em mim o que faltou da cruz. Mas não da garganta para fora. Mas que aqui fique dentro. Aqui dentro. Enraizado nas minhas entranhas. Enraizado nos meus pulmões. Enraizado nas minhas vísceras. O desejo
do sufrício, o desejo do sofrimento, o desejo de imitar, mas o desejo também de ser amiga de Cristo e de sofrer pelo Evangelho, louvando e bendizendo ao Senhor. Então que nesta manhã o Senhor possa preparar o seu coração neste trajetória da sua vida e da minha vida, por intercessão daquela que é Mãe das Mães, Rainha das Rainhas, a doce Virgem Maria. Que ela peça ao seu Filho Jesus o derramamento da sua misericórdia. Nós estamos iniciando o trido da sua misericórdia. Domingo é dia, é festa da misericórdia de Cristo. E é ali que eu e você precisamos estar, debaixo do lado aberto de Cristo, para sermos lavados com a água e com o seu sangue. Então que neste dia de hoje, aonde você esteja, a misericórdia de Cristo te lave, para que você compreenda qual fase da sua vida você está. Seja ela o encontro, seja ela a imitação, seja ela a amizade. E que você possa, na fase que você está, viver muito melhor, para que um dia você cresça na missão a qual o Senhor te chamou, por intercessão de Nossa Senhora. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Oire canta ralamare canta lamaere. Oi, ela canta ela amar. Que esse Espírito Santo fecunde em nós um desejo de cada vez mais caminharmos em direção ao céu, para a honra e glória do nome santo de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Até o próximo momento, canal O Céu que Sustenta a Terra. Tchau, tchau. Fica com Deus.